o milagre que acordou a vida de Adriana. Adriana sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, mãe de 2 filhos pequenos, ela trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público de São Paulo, enfrentando plantões exaustivos para sustentar a família sozinha depois que o marido a abandonou. Mas havia algo que nem sua força de vontade conseguia vencer: a narcolepsia tipo 1, uma doença rara que a fazia adormecer repentinamente em qualquer lugar, a qualquer hora. Era como se seu corpo desligasse sem aviso, no ônibus, no meio de uma conversa, até enquanto segurara uma faca para cortar legumes. Os médicos disseram que não havia cura, apenas remédios caríssimos que mal controlavam os sintomas. E com o salário apertado, Adriana não tinha como pagá-los. As crises pioraram. Uma vez, ela desmaiou no meio da rua e acordou no hospital, com os filhos chorando ao lado, assustados. Outra vez adormeceu enquanto dirigia. Por sorte, o carro parou sozinho em um poste, sem machucar ninguém. Mas o pior era a vergonha. Colegas de trabalho cochichavam que ela era preguiçosa ou usuária de drogas. O filho mais velho, Pedro, de 10 anos, começou a ter pesadelos, com medo de encontrar a mãe desmaiada em casa. "Mãe, e se um dia você não acordar mais?", perguntava ele, com os olhos cheios de lágrimas. Adriana não tinha resposta. Só chorava em silêncio, sentindo-se presa em um corpo que atraía. Até que em um domingo de manhã, enquanto esperava o ônibus lotado, uma senhora de voz firme seguiu-a até o ponto. "Moça, você parece carregar um fardo muito pesado. Por que não vai à Igreja Universal? Lá Deus opera milagres que a medicina não explica." Adriana quase riu. Ela já tinha ido a várias igrejas, rezado a todos os santos, feito promessas. Mas nada mudará. "Obrigada, mas acho que meu caso é sem jeito", respondeu, cansada. A senhora, porém, não desistiu. Tirou um panfleto da bolsa e colocou em suas mãos. "Campanha dos Impossíveis, Deus vai mudar sua história. Hoje à noite tem uma corrente de oração especial. Venha." "Não custa tentar", disse, antes de desaparecer na multidão. Adriana guardou o papel no bolso, esquecendo por dias. Mas naquela semana, depois de mais uma crise no trabalho, dessa vez desmaiando enquanto ajudava um paciente, ela foi demitida. Sem renda, sem esperança, pegou o panfleto amassado e olhou o endereço. "O que eu tenho a perder?", pensou. A Igreja Universal da Rua Céu. Xavier de Toledo estava cheia naquela noite. O som dos louvores vibrava pelas paredes e o pastor, com voz potente, falava sobre a fé que move montanhas. Adriana sentou-se no fundo, envergonhada, mas algo a fez ficar. Quando o pastor anunciou a corrente de oração, ela sentiu um calafrio. "Quem aqui precisa de um milagre urgente? Chegue ao altar", gritou o homem de Deus. Adriana hesitou, mas uma força a levou adiante. Ao se ajoelhar, as lágrimas escorreram sem controle. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade. "Em nome de Jesus, quebra-se essa maldição de sono. Espírito de morte, sai dessa mulher. O sangue de Cristo a purifica agora." Adriana sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. As pessoas ao redor gritavam "Glória a Deus", e ela, sem entender, apenas chorava. Quando o pastor ungiu sua testa com o óleo sagrado, ela caiu para trás, sustentada por irmãos da igreja. Era fogueira santa, o Espírito Santo agindo com poder. Naquela noite, Adriana participou da vigília de oração, onde pastores e obreiros intercederam por ela até de madrugada. "Solta essa mulher, Satanás. Ela é propriedade de Deus", clamavam. Adriana sentia cada palavra como um golpe no inimigo. Quando saiu da igreja, já era dia claro, e algo dentro dela havia mudado. Não era só esperança, era uma certeza. Os dias seguintes foram de prova. Adriana voltou à igreja todos os dias, participando das campanhas de fé e dando seu dízimo e ofertas como sinal de gratidão. "Deus não precisa do meu dinheiro, mas da minha obediência", repetia, mesmo com as contas atrasadas. Os pastores a orientaram: "Não olhe para as circunstâncias. A fé é a substância das coisas que se esperam." Ela começou a declarar: "Eu estou curada em nome de Jesus", mesmo quando o cansaço batia. Até que, na quarta-feira, durante o culto de libertação, algo extraordinário aconteceu. Adriana estava no altar, orando com outras pessoas, quando sentiu um peso sair de suas costas. De repente, uma unção poderosa caiu sobre ela, e ela começou a rir e chorar ao mesmo tempo. "Estou livre! Estou livre!", gritava. O pastor a olhou nos olhos e disse: "Deus te curou, filha. Agora vai e testemunhe." Adriana não desmaiou mais. Nenhuma vez. Passaram-se semanas, meses e nada. Ela voltava ao hospital para exames e os médicos, espantados, não encontravam mais sinais da doença. "Isso não tem explicação científica", disseram.
Mas Adriana sabia, Deus tinha operado o impossível. Hoje Adriana está de pé no altar da Igreja Universal, dando seu testemunho para centenas de pessoas. Eu vim aqui quebrada, sem fé, achando que minha vida tinha acabado. Mas Deus me mostrou que quando a medicina diz não, Ele diz sim, declara com a voz embargada. Ao seu lado, Pedro, agora com 12 anos, segura uma Bíblia e sorri. Minha mãe não dorme mais sem querer. Deus a acordou, diz, orgulhoso. Adriana reconquistou seu emprego, e desta vez como enfermeira efetiva, graças a uma vaga que apareceu do nada, como ela diz. Mas o maior milagre não foi só a cura. Foi aprender que a fé não é passarivo. É lutar, é persistir, é crer mesmo quando tudo diz o contrário. Muitas pessoas desistem no quase. Eu quase desisti, mas Deus estava só esperando eu dar um passo para Ele agir e ensina. Ela termina seu testemunho com um convite. Se você está aqui hoje com um impossível, não saia daqui sem entregá-lo a Jesus. Porque onde o homem diz, é incurável, Deus diz, eu sou o médico dos médicos. A congregação explode em aplausos e glórias. Mais uma vida transformada. Mais um milagre na Igreja Universal, onde a fé não é teoria, é poder. No meio dos aplausos, uma mulher na última fileira se levanta lentamente. É Marisa, uma senhora de mãos trêmulas e olhar cansado, que há meses frequentava os cultos em silêncio, como se carregasse um peso invisível. Seu rosto, marcado por noite sem dormir, agora brilha com lágrimas que não consegue segurar. Ela avança pelos corredores, apoiando-se nos ombros de irmãs que a abraçam pelo caminho, até chegar ao altar. Eu também tenho um testemunho, murmura com a voz quebrada. Mas o meu milagre ainda não aconteceu. A igreja fica em silêncio. O pastor se aproxima, coloca a mão em seu ombro e pergunta: filha, o que você precisa de Deus hoje? Marisa respira fundo e conta. Seu filho, Lucas, de 22 anos, estava preso há 3 anos por um crime que não cometeu. Todas as provas eram contra ele. Todos os advogados desistiram, e até mesmo a família havia perdido a esperança. Até eu, mãe dele, cheguei a pensar que era castigo de Deus, confessa, envergonhada. Mas hoje, ouvindo a irmã Adriana, senti algo aqui dentro. Ela aperta o peito, como se Deus estivesse dizendo: confie em mim de novo, ponto. O pastor olha para a congregação e pergunta: quantos aqui acreditam que Deus pode abrir as portas da prisão para um inocente? As mãos se levantam em uníssono, e os gritos de amém ecoam pelas paredes. Então vamos orar não como quem pede, mas como quem já recebeu, declara o pastor, estendendo as mãos sobre Marisa. Os irmãos se unem em coro: Senhor, o Senhor é o Deus que liberta. Quebra as correntes, abre as grades, faz justiça onde o homem falhou. Marisa cai de joelhos, chorando sem parar, enquanto o Espírito Santo enche aquele lugar. Algo muda no ar, uma certeza que só quem já viu milagres conhece. 15 dias depois, Marisa entra na igreja correndo, com um papel na mão e o rosto iluminado. Ele está livre. Meu filho está livre, grita, antes mesmo de chegar ao altar. As pessoas se levantam, incrédulas. Ela conta entre lágrimas e risos que naquela manhã, o juiz havia revisado o caso de Lucas e encontrado uma falha processual que ninguém tinha visto antes. Todas as acusações foram anuladas. O advogado disse que foi como se alguém tivesse guiado a mão do juiz. Exclama. E o mais incrível, Lucas sonhou comigo ontem à noite. No sonho eu estava aqui, neste mesmo lugar, orando por ele, e uma voz disse: amanhã ele volta para casa, ponto. Lucas está ali, fora da igreja, esperando. Quando entra, a congregação explode em louvor. Ele não é mais o jovem quebrado pela prisão. Seus olhos têm uma luz nova. Lá dentro, eu conheci Jesus, testemunha, segurando a Bíblia que ganhou de um irmão na cadeia. Eles pensaram que estavam me tirando a liberdade, mas Deus usou aquele lugar para me dar a verdadeira liberdade, a da alma. O pastor sorri e diz: isso não é coincidência, é Deuscidência. Quando a gente para de limitar Deus com o nosso impossível, Ele age. E olhando para a multidão completa, quem aqui ainda duvida que Deus faz o sobrenatural? Quem aqui vai sair daqui hoje sem deixar seu problema no altar? As mãos se multiplicam. Os corações se abrem. E mais uma vez, na casa do Senhor, o impossível se torna história. Porque na Igreja Universal o milagre não é exceção, é rotina. E cada testemunho é uma prova de que quando o homem diz, acabou, Deus só está começando. Naquele mesmo culto, entre as mãos levantadas, estava Dona Maria, uma senhora de 62 anos que chegará arrastando os pés, o corpo curvado pela dor. Havia 3 anos, um diagnóstico cruel lhe tirara a esperança: esclerose lateral amiotrófica. Sem cura. Progressiva. Os médicos disseram que em pouco tempo ela não conseguiria mais andar, engolir ou até respirar sozinha.
Seu filho, desempregado, vender até o carro para pagar remédios que só adiaram o sofrimento. Mas naquela noite, algo dentro dela gritou mais forte que a doença. Enquanto o pastor falava sobre a liberdade que só Jesus dá, Dona Maria sentiu uma chama acender em seu peito. Se ele libertou aquele homem das grades, por que não me libertaria dessa prisão no meu próprio corpo? Pensou. Com lágrimas escorrendo, ela se arrastou até o altar, apoiada em uma bengala que já não aguentava seu peso. Os obreiros a receberam com carinho, colocando as mãos sobre sua cabeça enquanto oravam com fé. De repente, um calor intenso percorreu suas pernas, como se corrente elétrica revitalizasse cada nervo morto. Dona Maria sentiu os dedos dos pés mexerem, algo que não acontecia há meses. Assustada, ela soltou a bengala e, tremendo, tentou se levantar. Primeiro um joelho se firmou no chão, depois o outro. A igreja inteira conteve a respiração quando ela, aos poucos, se pôs de pé, sem apoio, os braços erguidos para o céu. Glória a Deus, gritou uma irmã ao lado. Ela está andando sem a bengala. O culto explodiu em louvor. Dona Maria, que entrara manca e quase muda pela fraqueza, agora corria pelo corredor central, abraçando pessoas, rindo como uma criança. Jesus me curou! Jesus me curou! Repetia enquanto o pastor, emocionado, pedia para que todos vissem aquele milagre com seus próprios olhos. Mas Deus não parou por aí. Na semana seguinte, os exames médicos confirmaram o impossível. Os nervos antes degenerados mostravam atividade normal. O neurologista, sem explicação científica, escreveu no laudo: remissão espontânea completa. Caso atípico. Dona Maria voltou à igreja com o relatório nas mãos, dançando no espírito. Seu filho, que assistira tudo de longe, caiu de joelhos no altar. Senhor, se a senhora mudou a história da minha mãe, muda a minha também, clamou. Naquela noite ele recebeu um emprego por telefone, uma vaga que nem sequer havia procurado, em uma empresa onde o gerente era um irmão da igreja que orara por ele em segredo. Hoje Dona Maria lidera um grupo de oração para doentes terminais na CCB. Eu era uma sentença de morte ambulante, testemunha, mostrando fotos dos exames antes e depois. Mas Deus virou minha história. Se Ele fez isso por mim, que não tinha mais esperança, imagine o que pode fazer por você. E é assim, de testemunho em testemunho, que a fé se multiplica. Porque na casa do Senhor, não há doença que resista à autoridade do nome de Jesus, nem situação tão perdida que Ele não possa restaurar. Enquanto o coro entoa Deus é fiel, mais uma alma se levanta das cadeiras, decidida a deixar no altar o que o mundo chama de sem solução. Afinal, se Deus já quebrou cadeias invisíveis e reverteu doenças sem cura, quem ousaria colocar limites nele? Na CCB, o sobrenatural não é teoria, é vida transformada. E cada milagre é um grito de que, para Deus, não existe tarde demais. No meio daquele culto, enquanto as mãos se levantavam em adoração, uma mulher de cabelo grisalho e olhos cheios de lágrimas se aproximou do altar. Era Dona Maria, conhecida na igreja por sua fé inabalável, mas que há meses carregava um peso que nem os irmãos mais próximos conheciam. Seu filho, Lucas, de apenas 22 anos, estava preso nas garras das drogas há mais de 5 anos. Ela já tinha ouvido relatos de mães que perderam os filhos para as ruas, para a violência, para a overdose. Mas naquela noite, algo dentro dela gritava: hoje é o dia da vitória. Enquanto o pastor orava pelos enfermos, Dona Maria segurou com força a foto amarelada do filho, tirada antes da droga roubar seu sorriso. Senhor, o Senhor viu o que fez com o irmão João, com a irmã Clara. Eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoas. Meu filho também é sua criação, clamou em voz baixa, mas com uma convicção que abalava até os anjos que testemunhavam aquela cena. Na mesma hora, a uns quilômetros dali, em um beco escuro da periferia, Lucas acordou suado, com o corpo tremendo pela falta da dose. Mas dessa vez algo era diferente. Uma voz que não era sua ecoou em seu pensamento: filho, volta para casa. Ele tentou ignorar, mas a voz voltou mais forte, como um chamado que não dava para resistir. De repente lembrou-se da mãe, das orações que ela fazia por ele todas as noites, mesmo quando ele a tratava com indiferença. E então, como se uma força invisível o puxasse, Lucas se levantou, deixou para trás os amigos, que só o levavam para o fundo do poço, e começou a caminhar. Não sabia para onde, mas os pés o guiavam como se tivessem memória própria. Enquanto isso, na igreja, Dona Maria sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Sem entender direito, ela abriu os olhos e disse ao pastor: meu filho está vindo. Eu sinto que ele está vindo. Alguns irmãos trocaram olhares, uns com esperança, outros com receio de que fosse só o desejo falando mais alto.
Mas o pastor, com a sabedoria de quem já viu Deus agir de maneiras inexplicáveis, simplesmente sorriu e disse: então vamos preparar o caminho para ele, irmã. Deus já está trabalhando. Não demorou nem uma hora quando a porta da igreja se abriu com um barulho que fez todos se virarem. Lá estava Lucas, sujo, magro, com olheiras fundas, mas vivo. E, pela primeira vez em anos, sóbrio. Ao ver a mãe, caiu de joelhos. Mãe, me perdoa. Eu não aguento mais essa vida. Algo me trouxe aqui, e eu não quero voltar, chorou, enquanto Dona Maria o abraçava com uma força que só uma mãe que quase perdeu o filho conhece. O pastor se aproximou, colocou a mão no ombro do rapaz e com voz firme declarou: hoje o inferno perdeu mais uma batalha. Lucas, você não veio aqui por acaso. Deus te trouxe porque tem um propósito para a sua vida. E essa igreja vai te ajudar a encontrá-lo. Os irmãos se aproximaram, alguns chorando, outros louvando, e em poucos minutos, Lucas estava no altar, recebendo oração de libertação. Não houve gritos nem dramatizações, apenas um silêncio sagrado, quebrado só pelos soluços de alívio de quem testemunhava mais um milagre. Nos dias que seguiram, Lucas não só deixou as drogas, como também encontrou na CCB um novo sentido para a vida. Começou a ajudar no trabalho social da igreja, visitando outros jovens que, como ele, estavam perdidos. Se Deus me tirou daquele buraco, pode tirar qualquer um, dizia, com uma convicção que só quem experimentou a mão de Deus conhece. E assim como o efeito dominó, cada vida transformada se tornava uma semente de esperança para outras. Porque na CCB, os milagres não são contados apenas nos púlpitos, mas nas vidas que saem diferentes do que entraram. E se alguém ainda duvida que Deus muda histórias, é só olhar para Lucas, que de caso perdido virou um instrumento nas mãos do Senhor. Afinal, quando Deus resolve agir, nem o passado mais sombrio resiste à luz do seu amor. E essa luz, minha irmã, meu irmão, também é para você. A vida de Lucas se tornou um testemunho vivo de que Deus não apenas transforma, mas também usa aquelas mesmas mãos que já estenderam para o mal para agora abençoar. E foi numa tarde quente de sábado, enquanto ele ajudava na distribuição de cestas básicas no bairro, que uma mulher se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Irmão, o senhor não me lembra? Perguntou com voz trêmula. Lucas olhou atentamente e de repente reconheceu Dona Maria, a mãe de um dos seus antigos companheiros das ruas, um rapaz que ele mesmo tinha levado para o mundo das drogas anos atrás. O coração de Lucas apertou. Ele se lembrou do dia em que, bêbado e sem escrúpulos, havia convencido o filho dela, o Rafael, a experimentar a primeira dose. Foi por minha causa que ele se perdeu, pensou, enquanto a mulher segurredava suas mãos. Meu filho está preso, irmão. Ele tá há 3 anos na cadeia, viciado, e eu não sei mais o que fazer. Mas hoje, quando vi o Senhor aqui, com essa camisa da igreja, com esse sorriso, eu senti que Deus me mandou uma resposta. Lucas não teve dúvidas. Naquela mesma noite, depois do culto, ele procurou o pastor e contou tudo. Eu preciso ir até ele, pastor. Preciso pedir perdão e levar a palavra de Deus. Se Deus me tirou da lama, ele pode tirar o Rafael também. O pastor orou com ele, colocou as mãos sobre sua cabeça e disse: vá, meu filho. O Senhor já está preparando o coração dele. No dia seguinte, Lucas estava na porta da penitenciária, com a Bíblia debaixo do braço e o coração batendo forte. Quando Rafael o viu, a princípio, os olhos se encheram de ódio. Você tem coragem de aparecer aqui depois do que fez comigo? Lucas abaixou a cabeça. Tenho, Rafael. Porque se não fosse por mim, você não estaria aqui. Mas também não estaria aqui se Deus não quisesse te dar uma segunda chance. E então, com lágrimas nos olhos, Lucas contou sua própria história, como havia caído, como havia sido resgatado, como agora vivia para servir a Deus. Rafael ouviu em silêncio. Quando Lucas terminou, ele olhou para as grades e sussurrou: mas e agora? Como eu saio dessa? Lucas sorriu e abriu a Bíblia em Jeremias 29:11. Deus tem um plano para você, irmão. Mesmo aqui dentro. Começa com um pedido de perdão e uma entrega total a ele. Naquele dia, Rafael chorou como nunca. E quando Lucas saiu da prisão, levou consigo uma carta do rapaz, escrita com letras trêmulas: irmão, peço perdão por tudo. E quero que o Senhor volte. Quero conhecer esse Deus que tirou você da escuridão. Uma semana depois, Lucas voltou, dessa vez acompanhado do pastor e de outros irmãos da CCB. Eles levaram estudos bíblicos, orações e, acima de tudo, esperança. Rafael começou a participar das reuniões dentro da prisão, e pouco a pouco, a luz que havia transformado Lucas passou a brilhar também nele. Os guardas notaram a mudança. O rapaz que antes era violento e rebelde agora passava horas lendo a Bíblia e aconselhando outros detentos.
Quando Rafael finalmente ganhou a liberdade condicional 2 anos depois, quem estava lá para recebê-lo não foi apenas Dona Maria, mas uma igreja inteira. Lucas o abraçou forte e disse: "Agora a gente vai lutar juntos, irmão. Pelo reino de Deus." Rafael entrou para o grupo de recuperação da CCB, começou a trabalhar na padaria da igreja e em menos de um ano, estava batizando novos convertidos nas águas, incluindo jovens que, como ele, achavam que não havia mais saída. Hoje Rafael e Lucas pregam juntos em escolas, presídios e comunidades carentes. Eles contam suas histórias não com vergonha, mas com gratidão, porque sabem que foram resgatados para um propósito. Se Deus usou um ex-traficante e um ex-presidiário para salvar vidas, imagine o que Ele pode fazer com você, dizem, olhando nos olhos de cada pessoa que os ouve. E assim o milagre que começou com o jovem perdido nas ruas se multiplicou. Porque na CCB, ninguém é descartado. Cada história de queda vira um testemunho de restauração, cada erro do passado se torna um degrau para o futuro que Deus preparou. E se você acha que sua vida já está escrita, que seus pecados são grandes demais, lembre-se de Lucas e Rafael. Para Deus, não existe caso perdido. Existe apenas uma obra-prima esperando para ser restaurada pelas mãos do oleiro. E essa obra-prima, meu irmão, minha irmã, pode ser você. O milagre que não termina. Anos depois, a CCB daquela comunidade se tornou um farol. Lucas, agora pastor, batizava jovens que, como ele, achavam não ter saída. Rafael, com suas mãos outrora sujas de sangue, abraçava meninos de rua e dizia: "Eu já estive onde você está. Mas Deus me tirou para te mostrar que Ele também pode te tirar." As cicatrizes deles não eram mais vergonha, mas mapas, prova de que Deus guia até pelos caminhos mais tortuosos. O verdadeiro milagre não foi só a transformação deles, mas a cadeia de vidas que, por sua história, ousaram acreditar. Uma mãe que perdeu o filho para as drogas, um preso que encontrou perdão, um adolescente que largou a faca ao ouvir: "Se Deus perdoou eles, por que não você?" A igreja não era um lugar de santos perfeitos, mas de pecadores resgatados, e isso sim, era a maior pregação. Reflexão final. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Sua história não é um empecilho, mas o solo onde Ele planta milhares de sementes. O que o inimigo quis usar para te destruir, Deus usará para abençoar muitos. A questão não é se você tem falhas, mas o que Ele fará com elas. Lição de vida. Nunca subestime o poder de um coração rendido. Se Deus transformou água em vinho, prisioneiros em profetas e traidores em apóstolos, imagine o que fará com sua vida quando você disser: "Eis-me aqui." O milagre não está em ser perfeito, mas em ser disponível. E hoje, enquanto você lê estas palavras, o oleiro segura seu barro nas mãos. Não como algo a ser jogado fora, mas como uma obra que, mesmo quebrada, Ele pode restaurar, mais bela do que antes. A pergunta é: você vai deixar?